Olá, pessoal. Meu nome é Ellen, faço parte do PET Engenharias. Hoje estudaremos as tensões dos solos, que é um assunto da disciplina de Mecânica dos Solos 1. Primeiramente, iremos entender o conceito de tensões no meio particular. Nós sabemos que o solo ele é formado por partículas. Se aplicarmos uma força em uma área, teremos uma força F aplicada, como vemos na figura, e decompondo ela, temos a força vertical, que é a força normal, e a força horizontal, que é a força tangencial. Se fizermos o somatório dessas forças normais divididos pela área, teremos a tensão normal. Se somamos as tensões tangenciais divididas pela área, temos a tensão de cisalhamento. Isso não acontece apenas nessa área, nessa placa de baixo. Isso também acontece na placa P e na placa Q. Para as tensões devido ao peso próprio do solo, nós temos que quando a superfície do solo é horizontal, vamos aceitar intuitivamente que a tensão atuante nesse plano horizontal a uma certa profundidade é normal ao plano. Não teremos uma tensão de cisalhamento nesse plano, porque as componentes das forças tangenciais em cada contato elas vão se contrapor, anulando assim a sua resultante. Nessa figura abaixo, nós podemos ver o solo nesse prisma, que está no plano A, acima do nível de água, numa altura ZA. Se pegarmos esse peso específico do solo vezes o volume dividido pela área, sabemos que o volume é dado pela altura vezes a área. Podemos anular a área de cima com a área de baixo, assim teremos a tensão vertical, que é o peso específico vezes a sua altura. Aqui, para o ponto B, nós temos que ele está abaixo do nível de água a uma altura ZW. E sua tensão ela será a soma de todos os efeitos das camadas superiores. A água que vai entrar nesses vazios, que está abaixo do nível de água, ela está sob uma pressão que independe da porosidade do solo. Vai depender só de sua profundidade em relação ao nível freático. Essa relação nós chamamos de aporopressão, a pressão neutra ou pressão da água, que é dado pela altura do ponto B menos a altura do nível de água, para chegar ao nível de água, vezes o peso específico da água. O princípio de tensões efetivas pode ser expresso em duas parcelas. Primeiro, a tensão efetiva para solos saturados pode ser expressa pela tensão efetiva, que é igual à tensão total menos a pressão, e que todos os efeitos mensuráveis resultantes de variações de tensões nos solos, como a compressão, distorção e resistência ao cisalhamento, são devido às variações de tensões efetivas. Sabemos que o solo é um sistema de partículas, e as deformações ela têm uma característica muito diferente do que os engenheiros estão acostumados a lidar com outros materiais. Por exemplo, concreto, as deformações elas correspondem às mudanças de forma ou de volume, em que todos os elementos se deslocam de maneira contínua, mantendo suas posições relativas. No solo, nós vamos ter que as deformações correspondem às variações de forma, de volume do conjunto, e são resultados do deslocamento relativo de partículas, como podemos ver na imagem abaixo, que é individualmente, é totalmente expressivo perante as deformações decorrentes do deslocamento das partículas uma em relação às outras. Por essa razão, entendemos que as deformações dos solos elas vão ser devido não só às tensões efetivas, mas também à parcela das tensões referente às forças transmitidas pelas partículas. O conceito de tensão efetiva pode ser visualizado facilmente no esquema abaixo. Temos uma esponja cúbica de 10 cm de aresta que foi colocada em um recipiente. Na primeira imagem, a água está até a superfície superior. As tensões elas resultam do seu peso e da pressão da água. Observamos que a esponja está em repouso. Na próxima imagem, foi colocado um peso de 10 N sobre ela. A pressão aplicada será de 1 kPa, e as tensões no interior da esponja serão majoradas nesse mesmo valor. Observa-se que a esponja ela se deforma sob a ação desse peso, expulsando a água do seu interior. Assim, o acréscimo de tensão ele foi efetivo.
Se ao invés de colocar o peso, o nível de água for elevado em 10 centímetros, a pressão atuante sobre a esponja ela também seria de 1 kPa e as tensões no seu interior também. Porém, a esponja ela não vai se deformar. Isso porque a pressão da água atua também nos vazios da esponja. E a estrutura sólida ela não vai sentir alteração nas pressões. Ou seja, com a acréscimo de tensão, ele foi neutro. Esse mesmo fenômeno ele também ocorre nos solos. Se colocamos o carregamento na superfície do terreno, as tensões efetivas elas vão aumentar, o solo se comprime e alguma água é expulsa dos seus vazios, ainda que de forma lenta. Se o nível de água no lago se eleva, o aumento da tensão total provocado pela elevação vai ser igual ao aumento da pressão neutra nos vazios, e o solo ele não vai se comprimir. Obrigada pela atenção, até a próxima.